Fala pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso canal do PET Mecânica. E hoje nós vamos finalmente estar dando início ao conteúdo compreendido na ementa da nossa disciplina de Mecânica 3, né? Que é Dinâmica de Corpo Rígido. Até agora nós tínhamos feito uma revisão, né, do conteúdo de Mecânica 1, que era o estudo da partícula, porque as leis da dinâmica envolvendo as partículas, elas também funcionam para os sistemas de partícula e os corpos rígidos, só que de forma diferente. Bom, vamos começar com a dedução das equações aqui para um sistema de partículas qualquer. Vamos supor que a gente tem no referencial XY aqui um conjunto de N partículas que cada uma delas está submetida a uma força externa ao nosso sistema, F1, F2, F3 até Fn. E elas estão ligadas também por meio de cordas aqui rígidas e inextensíveis. E a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver a segunda lei de Newton para esse sistema. Bom, o que acontece quando uma força dessa atua sobre essas partículas aí? Como elas estão ligadas entre si, o que tende a acontecer é que essa corda, para a união entre as partículas continuar mantida, por exemplo, aqui no caso de F3, tem que existir uma força interna, F, que 1 faz em 3. E a mesma coisa aqui, nós vamos ter uma reação aqui do lado de cá, atuando no 1. Então, nós vamos ter uma força de reação que 3 faz em 1. Isso vai acabar valendo para todas as partículas que estão ligadas no nosso sistema por essas cordas inextensíveis. Então, se a gente acaba pegando e faz um somatório de forças para cada uma das nossas partículas, o que nós vamos ter? Para a partícula 1 aqui, a gente vai ter uma força F1 atuando sobre ela, mais uma força de 3 em 1 atuando sobre ela, e uma força de 2 aqui embaixo, né, em 1 atuando sobre ela. Isso tem que ser igual à massa dela, massa de 1, vezes a aceleração, vetor aceleração dessa partícula 1, que é dada em função desse nosso vetor posição aqui, que a gente escreveu R1. Se a gente repete isso para F2, a gente tem força externa F2 atuando na partícula 2, mais a força interna que 1 faz em 2, mais a força que N faz em 2. Isso tem que ser igual a M2 vezes a aceleração de 2. Bom, eu escrevi aqui as equações para 4 partículas, né? Mas a gente está supondo que nosso sistema tem infinitas partículas. Então agora a gente vai fazer uma soma de todas essas equações de somatório de forças para cada uma das partículas. E nós vamos ter o quê? Se a gente somar F3,1, por exemplo, com F1,3, como elas são um par de ação e reação, essas forças vão acabar se anulando, porque é uma soma vetorial que a gente tem aqui, no caso. Então, como uma está num sentido e a outra no outro, elas se anulam. E se a gente faz isso para todas as outras forças internas, a gente vai ver que elas vão se anular. Então, o que acontece? Que o nosso somatório vai ser um somatório de uma força I, que vai de 1 até N. Então, a gente só vai colocar na nossa equação as forças externas atuando sobre o nosso sistema de partículas. Isso tem que ser igual ao somatório da massa I vezes a aceleração I para o nosso sistema de partículas. Tá, então vamos continuar aqui. Lá em Mecânica 2, que é estática, a gente tem a definição de centro de massa de um corpo. Por exemplo, o centro de massa R barra, ele é definido como sendo o somatório de MI vezes RI de cada corpo que compõe nosso sistema de partículas, dividido
pelo somatório das massas que vão de I até a partícula N. Então, isso aqui que a gente está vendo aqui no numerador da nossa fração é o que a gente encontrou do lado direito da nossa igualdade aqui no nosso somatório de força do sistema de partículas. Não exatamente, mas se a gente derivar o centro de massa, a gente consegue encontrar a velocidade do centro de massa, e como a massa é constante, o que vai acontecer? A gente vai ter que só quem vai variar vai ser o vetor posição. Então a gente vai ter um somatório de MI VI de I até N, e no denominador a gente repete a massa porque ela é constante. E mesma coisa para aceleração. A aceleração de cada uma das partículas multiplicado pela massa num somatório dividido pela soma total de todas as massas componentes do sistema. Então, se a gente isola esse numerador aqui e substitui na nossa equação, o que a gente vai ter? Que o somatório de forças externas atuando sobre o nosso sistema de partículas é igual à massa total do nosso sistema vezes a aceleração do centro de massa dele. E essa que é a nossa equação que rege um sistema. Falando agora de impulso e quantidade de movimento linear e angular, para a quantidade de movimento linear, o impulso realizado pelo somatório de todas as forças externas atuando no nosso sistema tem que ser igual à variação da quantidade de movimento de cada uma das partículas que compõem o nosso sistema de partículas. E é a mesma coisa para a quantidade de movimento angular. O impulso angular realizado em torno de um eixo qualquer que a gente quer saber, realizado pelo somatório dessas forças externas, tem que ser igual à variação da quantidade de movimento angular de cada uma dessas partículas em torno desse eixo. Bom, pela videoaula de hoje é só isso, galera. Obrigado por assistirem. Se você tiver gostado, deixe o seu like. Continue acompanhando os vídeos do nosso canal. Se inscrevam. E é isso aí.